Olá, alunos do quinto ano, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Carol e hoje nós vamos para a aula 8. Nessa aula 8, nós vamos dar continuidade na unidade 3, que fala sobre a população brasileira, tá? Nós já vimos como é que essa população se formou a partir de três grupos principais: os africanos, os indígenas e os europeus. A gente viu também, né, como que teve contribuições de todas essas culturas para a formação da nossa população, que é uma população muito miscigenada, ou seja, com muita mistura desses povos. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a população brasileira, ok? Principalmente como ela se distribui no nosso país e também sobre a quantidade de habitantes do nosso Brasil, ou seja, a quantidade absoluta dessa população, tá joia? Então, pega o seu livro de geografia, abre lá na página 162 e acompanha a gente nessa aula. Vamos lá, galerinha. População absoluta brasileira. O que isso quer dizer? Nada mais, nada menos que o total de habitantes de um local, ou seja, quantas pessoas moram aqui no Brasil, habitam o Brasil. Segundo o nosso livro, é gente pra caramba, mais de 211 milhões de pessoas, tá bom? O Brasil ele está entre os 10 países mais populosos do mundo, porém não é o maior, está lá em sétimo lugar, tá bom? Tem um país que desde 1960 está em primeiro lugar, tá bom? Lá no nosso livro tem uma tabelinha com os 10 países mais populosos do mundo. E aí, lá também tem quem está em primeiro lugar. E quem segue lá invicto, em primeiro lugar, é a China, né? Desde 1960. Lá em 1960, eles já tinham mais de 500 milhões de pessoas. Imagina hoje, né, gente? É gente pra caramba, tá bom? Lá no nosso livro também fala que, segundo as estimativas da ONU, a Índia, que está em segundo lugar, pode passar a China, né? Mas isso lá em 2030. Vamos ver no que dá, né? Se Deus quiser, estaremos lá. Lá também fala sobre a distribuição da população, ou seja, esses 211 milhões de habitantes do Brasil, onde eles estão. Segundo esse gráfico, nos mostra que a maioria está lá no Sudeste, tá? Onde tem as grandes capitais, os lugares que têm mais industrialização. Segundo está lá no Nordeste, seguido do Sul, do Norte e do Centro-Oeste, tá bom? Isso aqui de acordo com as regiões. E por que será que a grande quantidade de pessoas está lá no Sudeste? Como eu falei, porque lá é o lugar da grande modernização do país, tá? Lá estão as grandes capitais com os maiores polos de fábricas, indústrias, né, e comercialização. Então, muitas pessoas, né, saíram do campo, lá de onde eles não tinham muitas condições de vida boas, né, não tinham muitos salários bons. Então, eles saíam de lá e iam para as grandes cidades, né, em busca de trabalhos, em busca de uma condição de vida melhor. Por isso que o Sudeste, né, é tão populoso, né, concentra a maior parte da população com 42%. É bastante gente. No nosso livro, lá na página 161, também tem um mapa mostrando, né, essa questão da população do Brasil. Tá joia, pessoal? Também, lá no livro, na página 159, tem um textinho falando sobre os tipos de gráficos, ou seja, em geografia, em ciências, em história, em matemática, português, enfim. Tudo a gente usa gráficos para poder nos ajudar a organizar e expor as informações e dados que a gente tem. Apresentam três tipos de gráficos e uma tabela, tá bom? O gráfico de barras, ele indica pra gente, né, a quantidade diferente de dados, tá bom? Ou seja, eu tenho vários dados e eu quero mostrar esses dados diferentes. Então, eu uso um gráfico de barras. Quando eu tenho um total e eu quero distribuir esse total, eu normalmente uso esse gráfico de setor ou gráfico de pizza, né? Que eu tenho um total de 100% e eu quero mostrar ali as repartições desse gráfico, tá bom? Foi o que eu usei, né, para poder falar da população. Também tem o gráfico de linha, né, que mostra uma evolução de uma informação, ou seja, né, ele vai mostrar o crescimento ou declínio dessa informação. Agora, na época de Covid, a gente usa muito esse gráfico de linha, tá bom?
para poder mostrar como é que está a evolução, como é que está caindo, como é que está aumentando os casos. Isso é o tipo de gráfico que a gente utiliza bastante. E a tabela, ela é usada para organizar as informações, né? Então, normalmente ela é dividida por linhas, que são as verticais, e colunas, que são as linhas são as horizontais e as colunas são as verticais. Desculpa, pessoal. Então, serve para organizar as nossas informações, tá bom? Então, façam as atividades, assistam a videoaula, porque é importante. Se precisar, volta e vê de novo. E boa semana para todos vocês. Um beijo e fiquem com Deus.